Bíblias, no livro do profeta Ageu, é o antepenúltimo livro do Antigo Testamento. Ageu, capítulo 2, nós vamos ler do versículo 1 até o 9. Vão localizando aí. Amém? Acharam? O antepenúltimo livro do Antigo Testamento. Malaquias, Zacarias, Ageu, voltando, né? O texto diz o seguinte. Ainda tem gente procurando, né? Ainda tem gente localizando. Pouco se lê sobre o profeta Ageu, né? Como os outros profetas menores, já hoje foi dito isso aqui pela manhã. Diz assim a palavra de Deus. No 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor, pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: Fala agora a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: Quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é esta como nada em nossos olhos, comparada com aquela. Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, e esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote. E esforçai-vos todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos, segundo a palavra que concertei convosco quando saíste do Egito, e o meu espírito habitava no meio de vós. Não temais. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez, daqui a pouco, farei tremer os céus e a terra, o mar e a terra seca. Farei tremer todas as nações e virá o desejado de todas as nações. E encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Eu não tinha atentado até agora, essa leitura que eu terminei de fazer, essas 4 vezes aí em seguida que diz o Senhor dos Exércitos. Muito bem. Nós queremos falar hoje um pouco sobre, subordinado ao tema, né? O desejado de todas as nações. E quando se fala em nações, desejado de todas as nações, pode-se dizer também o desejado do gênero humano. Ou seja, aquele que todas as expectativas estão voltadas para ele. O texto aqui que a gente leu fala da glória do segundo templo, né? O profeta Ageu, que significa festivo ou minha festa, etc. Nós temos aqui três sentenças a falar sobre o desejado de todas as nações. Eu estive pensando, resolvi aqui escrever essas 3 sentenças. Olha, a primeira: o desejado de todas as nações fora prometido. A segunda é que o desejado de todas as nações, por ter sido prometido, fora desejado e esperado.
ele só foi desejado porque foi prometido. E a terceira sentença é a seguinte: que o desejado de todas as nações é chegado. Nós fazemos questão de não dizer foi chegado, chegou, mas dizer que ele é chegado. Ele foi chegado para a necessidade do homem na plenitude dos tempos, mas é chegado também para a nossa necessidade hoje e para as necessidades que ainda virão. Ele é o Deus presente, é o Deus conosco e é o Deus de todo o tempo presente. Muito bem. Quando nós dizemos, falando sobre a primeira sentença, que o desejado de todas as nações fora prometido, isso é baseado lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Foi prometido. O desejado de todas as nações, ele foi primeiramente prometido como uma ameaça àquele que tirou do homem a virtude. A irmã está dizendo aí na visão dela, né, que aquele personagem dizendo que não quer este nem aquele, mas só quer ela. Pois é, isso é o que tira a virtude. E ele foi prometido como uma ameaça ao diabo, aquele que tira a virtude do homem. Foi prometido. E também nessa mesma ocasião, servindo para manter a esperança do homem. Porque aqui não disse, o profeta Ageu não fala em um desejado de todas as castas de demônio. Fala isso não. Fala o desejado de todas as nações. Chamou o Messias de o desejado de todas as nações. Os demônios não desejam que Jesus tivesse vindo, que ele tenha vindo, porque isso se constitui uma ameaça para ele, né? Inclusive, quando Jesus Cristo estava no seu ministério passageiro aqui na terra, aqueles 3 anos e meio, em algum momento ele chegou para alguém que estava endemoniado, ele disse: Jesus, tu vinha só nos arruinar. Em outras ocasiões eles disseram: deixa a gente aqui, deixa a gente, pelo menos por enquanto. Jesus, eu te conheço, tu és o filho de Davi. Ele não era Salomão, não é o filho de Davi nesse sentido. Tu és o filho da promessa. Não dizendo que ele era Isaac, mas aquele da promessa que foi feito também por Jacó, quando estava morrendo. Judá, de ti não se retirará, não se arredará o cetro. Da tua linhagem, da tua descendência, sairá aquele que será o Messias. Lá não tem essas palavras não, mas era isso que queria dizer. Olha, quando Deus estava proferindo a sentença de maldição à serpente, ao homem e à mulher, ele disse à serpente, isso é muito conhecido por todos nós: porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Como essa amizade? Explica. Nas boas versões, quando diz assim, entre a tua semente e a sua semente, aí tem 2 pontos. Quer dizer, introduz uma citação. Que inimizade é essa entre a mulher, entre a semente da mulher e a semente da serpente? Que inimizade é essa, né? É que esta te ferirá a cabeça, a mulher, e tu lhe ferirás o calcanhar. Essa é a inimizade. A igreja tem uma missão de ferir a cabeça da serpente. Tanto a igreja como a descendência da mulher mesmo, o gênero humano. O gênero humano. E a serpente só tem direito de ferir o calcanhar. Calcanhar a gente sabe qual é a parte do pé, né?
E o pé representa a nossa caminhada, o caminho que nós percorremos. Sempre na nossa caminhada, o diabo, né, irmã D'Água, estava fazendo por onde colocar alguma pedra no nosso caminho, para a gente tapar. O bem tira a pedra do caminho das pessoas. O mal coloca pedra no caminho das pessoas. Inclusive, um dia Deus me deu um pensamento sobre essa questão de esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar, que os ataques do diabo vêm de baixo para cima, né? Os ataques do diabo vêm de baixo para cima. E os ataques da igreja vêm de cima para baixo. Esmagará a cabeça, pisando na cabeça. Se vem de cima para baixo, representa também que os ataques da igreja é impulsionado pelo poder de Deus. Então, a conclusão: os ataques da igreja, que são impulsionados pelo poder de Deus, têm mais força. Amém? Tem mais força. Quando nós dizemos aqui que o desejado de todas as nações, por ter sido prometido, também fora desejado e esperado, nós estamos nos baseando em Cantares de Salomão, capítulo 3, versículo 3b, fazendo uma aplicação, porque esse texto aí é poético, né? Aqui nós estamos fazendo apenas uma aplicação. E também baseado no Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 25. Versículo 25. Ele fora, por ter sido prometido, foi desejado e esperado. Olha, eu me lembrei, antes de falar aqui nos 2 versículos, eu me lembrei do que diz lá em Romanos. A criação geme, esperando a sua redenção. A sua redenção. Quando fala na criação, estou falando nas coisas, na natureza. Mas geme tanto a criação como a criatura. E o homem geme esperando a adoção de filho de Deus. O momento em que o homem será perfeitamente, completamente e para todo sempre, nunca mais voltará atrás, filho de Deus remido em Cristo Jesus. Por isso que se esperava, né? Porque ele já é chegado, né? O desejado de todas as nações. Se esperava esse homem. Quem tinha expectativa material, política, quebrou a cara. Só se realizou quem tinha a expectativa espiritual. Porque todos os problemas causados pelo homem, os problemas materiais, os problemas sociais, né? Todo tipo de problema que alcançou o homem foi gerado pelo problema espiritual. Ou seja, quer resolver os problemas do homem, quer cortar o mal pela raiz, elimine o problema espiritual. E aqueles que tinham uma expectativa espiritual, que o Messias tinha, antes de remir o povo de Deus naquela ocasião, do primeiro século, tinha que remir do Império Romano, era preciso saber que estava sob o poder do Império Romano, porque não foram espiritualmente o que eram para ter sido, né? Não foram fiéis à aliança. Então, ele foi desejado e esperado, porque tinha sido prometido. Em Cantares de Salomão, diz o seguinte: havia, em Cantares 3b, eu já ia lendo Lucas, mas diz o seguinte: viste aquele a quem ama a minha alma? Viste aquele a quem ama a minha alma? Uma pessoa procurando aquele a quem amava a sua alma. O homem vivia nessa busca, nessa procura, nesse anseio. Só existe um ser capaz de realizar o homem. É o Cristo. É Deus. É o céu. É a comunhão com o céu. É a comunhão com Deus. É a comunhão com Cristo. É o Espírito Santo na vida. Eu estou usando expressões diferentes que significam a mesma coisa. Então, o ser humano viveu
desde a promessa até a chegada do Cristo, numa eterna busca, num eterno anseio, num eterno desejo de que aquele que realiza a sua alma chegasse. Desse encontro. Então, fora desejado, né? E esperado. E aqui nós temos outro exemplo, o exemplo de Simeão, que havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. Este homem era justo e temente a Deus, esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Esperava a consolação de Israel. E a consolação de Israel, no tempo de Simeão, era de Israel, da nação de Israel. Mas no tempo de Adão, se voltar para lá, o Simeão esperava a consolação de Israel e esperava a consolação do gênero humano. A consolação do gênero humano. Tá? O sonho da alma humana, até inconscientemente, além de conscientemente, possivelmente, era que voltar ao estado antes do pecado. O estado de Adão antes do pecado. E quando chegou esse homem que viveu o estado de Adão antes do pecado, e superior ao estado de Adão, porque Adão antes do pecado tinha a glória de Deus, mas era homem. E Jesus Cristo, o Messias, o Cristo, quando veio, tinha a glória de Deus e era homem, mas também era Deus. É bem interessante isso aí. Estava sobre ele. E quando fala que o desejado das nações é chegado, né? Nós estamos baseando em Lucas 2, 10 e 11. A cultura aqui do Ocidente se acostumou tanto com esse ser chamado Jesus, que passou a encarar assim como uma informação literária, irmãos. Mas não tem como a gente ser feliz, não tem como a gente se realizar, se a gente não passar a ver isso, crer nisso, enxergar nisso com os olhos da fé. Sai da literatura, vem para a fé. Sai, ou seja, deixa de fazer um mito aquilo que não é mito, é uma realidade. O quê? Que vai ser lido agora. Que em Lucas 2, 10 e 11, Jesus nasceu, apareceu o anjo aos pastores e disse: não temais, porque eu vos trago uma grande nova, uma nova de grande alegria, que será para todo o povo. Vocês se lembram que a gente leu nesse instante também em Lucas, que Simeão era um homem temente a Deus, aprovado por Deus. Mas ele tinha também compreensões humanas. E ele esperava a consolação de Israel. E o anjo, quando vem com uma luz maior, diz: não temais, porque eu vos trago uma nova de grande alegria, que será também para todo o povo. Agora não é só para Israel, é para todo o povo. Alguém poderia dizer: não, era para o povo de Israel. Não, era para todo o povo, para toda a gente. Já usei hoje à noite a expressão o gênero humano, né? Vou usar de novo. Era para todo o gênero humano. Jesus não veio para os judeus. Jesus não veio para um povo. Jesus veio para o gênero humano, ou seja, para todo o povo. Na cidade de Davi nasceu-vos hoje o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. O que o ser humano precisava para ser feliz, Deus já ofereceu. Muitos pregadores já disseram isso até aqui, até eu já disse, mas vou dizer de novo. Uma das maiores mentiras que se prega, parecendo uma coisa boa: irmão, o melhor está para a vida. Isso é uma grande mentira. É um negócio bonito, né? Irmão, fica na fé, te alegra, o melhor está para vir. O melhor já veio. O melhor já veio. E esse melhor vai fazer acontecer conosco, se a gente permanecer na fé, as coisas melhores.
inclusive o momento da glorificação. Nesse sentido, da nossa história, o melhor está para vir. Da nossa história individual. E que ao mesmo tempo é coletiva, né? Porque na volta de Jesus eu não vou ser glorificado sozinho. A irmã Maria não vai ser glorificada sozinha. O irmão José não vai ser glorificado sozinho. A igreja será glorificada. Todos juntos. Então, nesse sentido, da história de igreja, o melhor está para vir, né? Mas no sentido de Deus, na visão de Deus, na ação de Deus, o melhor já veio. Muito bem. E aqui nós temos o testemunho, além de ter o testemunho do anjo, que nasceu o Cristo Senhor, e o testemunho de Simeão, temos também o testemunho de Pedro e o testemunho de João Batista. O que nós estamos dizendo essa noite são partes bem conhecidas da Escritura, né? O testemunho de Pedro, agora, porque a gente já viu de Simeão, já viu do anjo, agora o de Pedro. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quem diz os homens que eu sou? Deus revelou, o Pai revelou a Pedro quem era Jesus. E por isso ele diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É tanto que Jesus Cristo disse depois, o Simão Bar-Jonas, filho de Jonas, né? Então, bem Jonas, né? Não foi a carne que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Na verdade, eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pronto. É como tem um pregador que sempre diz aqui, né? Que Deus já fez tudo, já nos deu tudo, né? Vamos deixar esse negócio de ver falando o nome dos pregadores. Um pregador aqui sempre diz, Deus já nos deu tudo. Cabe a gente, pela fé, usar o que Ele já nos deu. No caso de Jesus, usar não, receber, guardar, valorizar, etc. E João, o testemunho de João, o Batista, né? Está lá em João, notei aqui o versículo, mas ela é em João no começo. João no capítulo 1, versículo 29, 30, 31, por aí. João testificou dizendo, eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. Sobre ele. E o que tem a ver isso? É que eu não o conhecia, mas o que me mandou batizar com água, o Espírito que mandou João naquela missão, disse a João, você vai batizar um bocado de gente, mas aquele sobre o qual você vê descer o Espírito Santo e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Amém? E aí, o que significa isso? Esse é o que batiza com o Espírito Santo. Depois que o homem pecou, aqui não está falando de pentecostalismo, não. Depois que o homem pecou, ele ficou com o espírito pecador. A sua ideia é pecado, o seu pensamento é pecado, a sua inclinação é pecado. Agora, esse Cristo que veio ter contato com o homem, falar para o homem, transmitir vida ao homem, libertar o homem, transformar o homem, nessa ação, ele batiza com o Espírito Santo. Faz o homem entrar de novo nesse oceano, ou despeja esse oceano sobre o homem. E ele agora, ao invés de ser pecador, passa a ser santo. Um santo pecador. Porque o homem, até o momento da glorificação, ele será pecador. Como é que pode esse negócio de um santo pecador e um pecador santo? É pecador, mas foi lavado e remido no sangue de Jesus pela fé. E recebeu a transformação. É um santo porque está separado para aquele grande dia e aquela grande hora da glorificação. Por enquanto, justificação pela fé. Santificação, libertação, até o momento da glorificação. Muito bem. Aqui nós temos outras ideias, que o desejado de todas as nações, o homem Deus,
ele tem o perfil superior ao de Adão, né? Lá em 1 Coríntios 15, 45 a 47, nesse contexto aqui, fundamenta muito. Diz o seguinte: assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. Alma vivente. O último Adão é espírito vivificante. Vivificante. O espírito vivificante é superior, é um estado superior à alma vivente. Porque alma vivente é uma alma que está vivendo, mas qualquer hora pode deixar de viver. Pode perder a vida, como o homem perdeu em virtude do pecado. Mas o segundo, Cristo, espírito vivificante. Ele tem o espírito que dá vida. Mas não é o primeiro espiritual, senão o animal. O homem caído é animal. Depois, o segundo é o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno. É aquele negócio, nós pecamos porque somos pecadores. E porque somos pecadores, pecamos. Mas o segundo homem, o Senhor, é do céu. Então, está aí. Está aí, está aqui. O Messias, o desejado de todas as nações. O homem que veio para ser o que devíamos ter sido. Para fazer o que devíamos ter feito de bom. Para renunciar, rejeitar, evitar o que nós não evitamos. Para pagar a conta que nós contraímos e nunca tivemos com que pagar, mas ele pagou. Então, está aí, por isso o desejado de todas as nações. Portanto, a nossa salvação é viver por ele, estar com ele e sempre nele. Estar com ele e sempre nele. A teologia cristã, em alguns contextos, tem uma máxima aí que diz: por Cristo, com Cristo e em Cristo. Até o padre, quando pega a hóstia, sob aquela patena, aquele pirizinho dourado, ele diz, apresentando ao Pai, né, ele diz: por Cristo, com Cristo e em Cristo. Bendito seja o Senhor. Olha, temos aqui outra passagem que está lá em João 14,6. Não tem crente que conheça, né? Que Jesus disse a Tomé: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Aí, eis o caminho de volta para o Pai. Jesus abriu o caminho e mostrou o caminho, disse que é o caminho, em que se acreditar no que ele ensina. Quem percorrer esse caminho, quem for por esse caminho e acreditar nos seus ensinos, chegará ao Pai e chegará à vida. Era só isso que o homem precisava. E o Pai ofereceu, o projeto do Pai ofereceu. Por isso é o desejado de todas as nações. E o texto aqui de Ageu que a gente viu é muito interessante, né? Tem muito o que se falar, mas eu não vou explorar todo, não. Eu só vou pegar aqui no versículo 2, quando ele disse a Josué, que era filho de Josadac, sumo sacerdote. Primeiro foi Josadac, depois Josué. E também a Zorobabel, que era o governador, e ao restante do povo. Ele disse: tem alguém que ficou, tem alguém entre vós, versículo 3, que tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória, e como a vedes agora, não é esta como nada em vossos olhos comparado com aquela, né? Aquela casa tinha uma glória grande, aquela que Salomão construiu, riqueza de detalhes, né? Muito ouro, muita prata, madeira preciosa, pedras trabalhadas,
Muita riqueza ali. E a segunda foi construída por Zorobabel, não tinha tudo aquilo. Eu disse, mas quem viu, né, a glória da primeira? Então, o Senhor aqui desse texto, de alguma forma, ele nos chama para voltar à glória que já se teve. Quem já teve glória e perdeu a glória, voltar à glória que já se teve. Ele convida aqui o versículo 4, agora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, e esforça-te, Josué, filho de Josadac, que somos sacerdotes, e esforçai-os todo o povo e trabalhai. Ele mostra aqui o segredo, que para nós às vezes parece um segredo, mas para Deus não tem segredo, que qualquer anseio nosso, qualquer expectativa de voltar à glória, é preciso de se esforçar e de trabalhar. A Bíblia está dizendo que é preciso se esforçar e trabalhar. E aí ele, quando diz aqui, no versículo 9, a glória da última casa será maior do que a da primeira, e parece uma contradição, né? Que falando de glória material não era. Mas ele disse que ali entraria o desejado de todas as nações. O que fez a glória da segunda casa ser maior do que a da primeira foi só a entrada de Jesus lá. Na primeira, no dia da inauguração, com a oração ali de Salomão, e o sacerdote servindo e fazendo sacrifício, a Shekinah de Deus se manifestou, né? E ninguém podia mais entrar nem sair com a fumaça da presença de Deus. Por enquanto, só sombras, só figuras. E quando Jesus entrou ali, entrou a própria glória de Deus na personalidade do Senhor Jesus. Bendito seja o Senhor. A glória da segunda casa será maior do que a da primeira. O Senhor nos convida para essa glória, mas ele deixa bem claro que toda glória que a gente anseia alcançar, até mesmo a glória espiritual, né? A evolução espiritual, o crescimento espiritual, estamos falando dessas glórias, né? Ou dessa glória, é através da presença do Senhor. Com a presença do Senhor, a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Eu sou incapaz de fazer vocês entender plenamente isso. Mas fica bem claro aqui que só tem essa glória com a presença do Senhor na casa. E o que faz essa diferença é a presença do Senhor na casa. Numa casa que não tinha a glória da primeira, vai ter uma glória superior à da primeira por causa da presença do Senhor. Acho que não precisa de repetir mais não. Então, que busquemos isso e que dirá no final, né? E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Tem alguns pregadores que chegam a dizer que até o pastor Bernardo falou hoje de manhã, eu disse que não ia mais falar nome pregador, já falei, que o pecado é um lugar, né? Na verdade, esse lugar se diz já porque, concluindo aqui, né? Chegando ao final da pregação. É um lugar que significa um estado, uma condição. Mas se diz que é um lugar, porque Deus perguntou a Adão, Adão, onde tu estás, né? E onde é um advérbio de lugar. Onde tu estás? Se canta nos louvores, não tem nada errado, não tem heresia. O melhor lugar é o Senhor, né? Tem um louvor aí que vocês cantavam que diz isso. O melhor lugar é o Senhor, não me lembro qual o louvor, não. Mas tem. Aí diz, e darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Diz o Senhor dos Exércitos. Neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Certo? Com a presença do Senhor na casa que hoje somos nós, neste lugar, onde tu estás? Em mim. Na minha casa, no meu corpo, e o Senhor está em mim, e o Senhor no meu corpo. Então, com o Senhor na segunda casa, nós, mesmo sendo o mesmo corpo, mas nós somos uma segunda casa. Sabia que nós somos uma segunda casa? A primeira casa de Cristo para trás, e a segunda casa
de Cristo, do nosso encontro com Cristo, para cá. E a glória dessa segunda casa, que é a mesma, será maior do que a da primeira. E neste lugar, que significa? Estando em Cristo. Cristo estando em nós, Ele nos dará a paz. Bendito seja o Senhor. E a coisa que mais o homem precisa é da paz. A paz, que é um resultado de Deus em nós. Deus conosco. Deus suprindo todas as nossas necessidades. Deus sendo o nosso pastor. Suprindo a necessidade primeira. E a promessa de Jesus. Está lá em Mateus 6,33, né? Buscai o reino de Deus e toda a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Quem tiver o Senhor como pastor, quem tiver Cristo em si, quem tiver a glória do Senhor em si, esse terá tudo. Até, não é dizendo que tem ele, pode faltar tudo, não vale nada não. Mas além de ter ele, vai ter o que é necessário para a sua vida. E como alguém cantou aqui há poucos dias aqui no louvor, né? E quem tem a Cristo, o que lhe falta é porque não é preciso, né? Há poucos dias alguém cantou isso aqui. O que lhe falta é porque não é necessário para ele. É indispensável. É dispensável, né? É dispensável. Então, que Deus em Cristo Jesus nos abençoe e que a gente medite nessas coisas que vão além da nossa compreensão. A gente não consegue dizer tudo. Como nós dizemos aqui no Ceará, a gente só arranha. Só arranha, né? Mas o restante que o Espírito Santo explica para nós. E a gente vem entender. O dever de casa. Ler o livro do profeta Ageu, capítulo 2, versículo 1 a 9. Procurar entender o que é que Deus pede de você, o que é que Deus te propõe diante dessa passagem da Escritura. Amém? Então vamos ficar de pé e vamos orar ao nosso Deus. Bendito Deus e eterno Pai. Louvado seja o vosso nome, Pai, Filho e Espírito Santo. Gratos somos a vós, porque o Senhor nos amou, o Senhor nos alcançou, o Senhor nos conduz, o Senhor nos orienta, o Senhor vai conosco nessa caminhada. Então nós te pedimos que pelo teu Santo Espírito, o Senhor nos esclareça o que quer de nós e que nos capacite a dizer sim, para que a nossa vida seja glorificar o teu nome, para que a nossa vida seja uma vida de doação também para as outras pessoas e disposição para contribuir nas tarefas e na missão do teu reino aqui na terra. Te pedimos pela igreja presente, te pedimos pela igreja ausente, te pedimos pelas nossas necessidades pessoais, familiares, te pedimos por todas as famílias da igreja, principalmente pelas pessoas que enfrentam situações difíceis, dificuldades, enfermidades, que o Senhor seja com elas, repreendendo todo esse mal. Dá-nos a vossa graça e, de um modo bem específico, a saúde da alma, junto com a saúde do corpo, para que assim nós vivamos a vocação para a qual o Senhor nos chamou. Te agradecemos por essa rica oportunidade de te cultuar, de te louvar, de meditar na tua palavra e de se encontrar com os irmãos aqui nessa comunhão. Nos guarda, nos leva em paz, em nome de Jesus.